Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar a vitória do Flamengo 2-1 para cima do Estudiantes. Eu vou dizer uma coisa para você, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, principalmente no momento final da partida, com a expulsão do Gonzalo Plata, um lance que não era nem para cartão. Deram lá cartão amarelo pro jogador, o jogador foi expulso, o Flamengo foi lá e levou um gol. Prejudicado pela arbitragem. A imprensa ficou revoltada também. Tem jogador do Flamengo que largou o aço na entrevista após a partida. Vamos aqui analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo, tá bom? E coloca nos comentários também a sua análise, a sua indignação, o que você achou. Deixe aí nos comentários. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, Sport TV, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Mas da mesma maneira, o Flamengo tira um pouco o pé, não consegue criar mais o mesmo volume de chances e permite um gol que não é... O resultado continua sendo bom, 2-1, mas dentro do que havia acontecido no jogo até então, me parece que deixa um pouco frustrada a torcida. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Durante o jogo eu estava pensando... Depois da gente ter visto ontem o Palmeiras se impondo no Monumental, e é evidente que esse gol no final do Estudiantes ele atrapalha um pouco essa narrativa, mas a sensação que a gente teve nessa rodada de ida, nessa rodada de ida da Libertadores, das quartas. Nós estamos com muito olho gordo. Pegou nós três assim logo no... Hoje é comigo. O bichinho do... Mas a sensação de que Flamengo e Palmeiras, ao entrar em campo, jogam o nível do jogo para cima, né? Parecem estar em um outro nível em relação aos demais. E o Flamengo fez hoje 45, 60 minutos de futebol que meio que confirmavam muito essa impressão, né? As possibilidades se abriram muito claramente para o Flamengo fazer um placar quase definitivo e algumas das melhores chances de ampliar vieram no início do segundo tempo, primeiros 10 a 15 minutos de segundo tempo, que o Flamengo teve ótimas possibilidades. O jogo começa a ter algumas mudanças e aí é difícil a gente julgar se tem uma questão física nesse time que está aí rodando semana após semana, se foi uma questão das características do jogo que foram mudando um pouco. O Estudiantes começa, especialmente depois da entrada do Castro, camisa 22, ele entra com 15 minutos do segundo tempo, e o Estudiantes tenta começar a propor algo um pouco diferente no jogo. Começa a saltar a pressão do Flamengo com bola longa para tentar disputar a primeira bola, fisicamente se colocar mais no campo do Flamengo, levar o jogo para o outro lado do campo. E o Flamengo um pouco precipitado, quando tinha o espaço para fazer a transição, o Flamengo começou a precipitar jogadas. O Flamengo mais instável na parte técnica no segundo tempo, quando o jogo pediu uma coisa diferente. E a partir daí, o que se cria para mim? Um Flamengo na dúvida, se continuava arriscando na busca pelo terceiro gol ou se tentava administrar o 2-0. E aí o que muda definitivamente o jogo, para mim, é uma decisão equivocada da arbitragem na expulsão do Plata. Eu acho que o Plata faz um bloqueio da tentativa de chute do jogador do Estudiantes, toma um chute no pé e acaba tomando o segundo cartão amarelo. Aliás, não tem nem intervenção de VAR. Nesse mesmo lance, eu acho que deveria ter intervenção do VAR. Não para corrigir o lance do Plata, mas porque eu acho que houve um pênalti a favor do Flamengo. A bola, depois de quicar no chão, o jogador do Estudiantes está com o braço aberto, a bola toca no braço aberto do jogador do Estudiantes, não é um toque clamoroso, mas a bola desvia claramente a sua trajetória depois do toque do braço do jogador argentino e ela sobra para ele e vem o contato com o Plata. Também entendi que não foi para cartão, o Plata chega antes, né? Acho até que o Plata sofreu a falta no lance. Ele toma um chute no lance. Ele sofre a falta no lance, não foi uma solada, né? Porque se ele tivesse chegado com a sola e o jogador chutar... porque não tem movimento do pé dele para baixo. No primeiro momento eu tive a impressão de uma solada do Plata e o chute por baixo, e aí sim seria uma falta para cartão amarelo. Mas revendo diversas vezes o lance, o Plata chega antes, claramente tira a bola e toma um chute na lateral do pé, né? Então, para mim, a falta era a favor do Flamengo, ele deu a falta contra, como era segundo cartão amarelo, não tem intervenção, havia possibilidade de rever nesse caso. Mas a mão do jogador do Estudiantes eu acho que poderia ter sido revista. Acho que a lição que fica, assim, futebol, os jogos não são o mesmo desenho. É muito raro você ter uma partida de futebol em que o jogo ele é o mesmo desenho ao longo de 90 minutos. Jogos mudam, seja por questão física, mental, técnica, tática, jogos mudam de cara ao longo do tempo.
Quando você tem um domínio tão grande, ainda mais num jogo que não é, ele não se resolve nesses 90 minutos, não é um jogo de um campeonato de 38 rodadas em que 2-1 ou 4-1 ou 3-0 são os mesmos 3 pontos que você leva para a tabela. Você precisa fazer a vantagem, você precisa ter eficácia, você precisa concluir melhor e transformar isso em vantagem. O Flamengo não conseguiu. Na hora que o jogo mudou de cara no segundo tempo, primeiro por uma mudança na maneira do Estudiantes jogar e depois pela intervenção da arbitragem na expulsão do Plata, e aí um lance em que é uma bola disputa, a bola é lançada na área, a defesa do Flamengo está até montada, tem a disputa no alto, a bola espirra, sobra com o jogador do Estudiantes. Até ganha o lance pelo alto, né? Ele cabeceia, para azar dele, a bola pega nas costas do jogador do Estudiantes e vai parar lá na segunda trave pro Carrilho. O chute parecia não ter a direção do gol, resvala no peito do Léo Pereira e vai no gol. É isso, coisas do futebol. No fim, como o Alex sempre diz aqui, futebol é sorte, né? No fim, o Estudiantes contou um pouco com a sorte, é verdade, mas faltou ao Flamengo a precisão para, no momento em que era avassalador no primeiro tempo, ter matado o jogo, ter feito 3, 4 com a quantidade de chances que criou e o sufoco passado pelo Estudiantes ao longo de todo o primeiro tempo, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Ficou claro a superioridade do Flamengo, né? Só que toda essa superioridade, o futebol te mostra que você precisa exercê-la, né? Dentro dos seus momentos que o jogo acaba dando. E o Estudiantes, ele só pôde crescer um pouco no jogo a partir de que o Flamengo, aí que a gente, igual o Mansur falou bem, a gente não sabe se tem alguma coisa física ou não. E aí por isso também você tem 5 substituições para tentar de repente mexer com alguma coisa no jogo. Mas no primeiro tempo ali, até aquela chance bem clara do Pedro, né? Que ele acabou... Ele cortou bem, mas bateu exatamente... Era uma chance claríssima, né? Para ampliar, né? O lado esquerdo do goleiro ficou todo aberto. Ele bateu em cima do... Não, porque você vendo todo mundo que assiste o primeiro tempo, assim, desse jogo do Flamengo, o início do jogo, impressionante, né? O atropelo e a superioridade natural da gente acabar vendo. E o resultado, ele acaba sendo algo, lógico, que pode trazer um alerta importante também pro jogo, né? Porque agora você não tem conforto nenhum, porque essa diferença de um gol, ela é importante, mas ela te traz um alerta que pode também trazer algo também para que você fique mais ligado nesse jogo da volta. E jogar fora de casa, Libertadores, contra esses times argentinos, assim, nunca é muito simples, né, cara? E tem algumas variáveis, às vezes erro de arbitragem, sei lá, a gente não pensa em má intenção, mas também a gente nunca dispersa sobre isso, porque é um risco muito alto, né? Então é um pecado por tudo que o Flamengo é de melhor do que o Estudiantes e de repente sair só com 2-1, né, da maneira que tinha construído. 2-0 seria uma maravilha e ainda sairia, ó, pra você ver como é que sairia lamentando apenas 2-0. Não até por causa de um risco de perder a classificação lá, mas é que foi realmente um time muito superior, cara. Mas o futebol ele te prega algumas peças que você precisa não dar chance para o azar. Porque às vezes essa questão de uma sorte aqui, um azar ali, pode bater, rebater, que é a coisa que você não espera. Mas acabou sendo um resultado bem ruim, mesmo ainda eu confiando bastante que o Flamengo, com esse nível de time, naturalmente ainda vai passar. Não facilmente, mas trouxe um pouquinho de emoção pro confronto. Quando o Alex fala o resultado foi bem ruim, dentro do que foi o jogo, né? Porque na teoria, você venceu o primeiro jogo, vai jogar por um empate na Argentina, o Flamengo tem um time melhor, para mim é favorito, inclusive, para vencer também o jogo da Argentina, mas pelas circunstâncias de que foi desenhado no primeiro tempo, a gente imaginava uma goleada até do Flamengo, por tudo o que aconteceu. Foi um domínio amplo, Mansur, e às vezes a gente comenta aqui no Troca de Passes, o Flamengo às vezes tem todo o domínio e tal, mas não cria tantas chances. Hoje não foi. Não. Hoje o Flamengo criou uma série de oportunidades no primeiro tempo, só para lembrar algumas aqui, ó. Teve um cruzamento do Varela que o Lino acaba pegando de primeira ali, né? Não bate pronto, não pega bem, mas a bola ainda assim sai raspando na trave. Teve um chute do Saúl da entrada da área, de pé direito, que nem é o melhor dele. A bola passa muito próximo do ângulo. Teve esse lance do Pedro, né? Dentro da área, sozinho, cortou. E acabou batendo em cima do goleiro. Então o Flamengo teve oportunidades, especialmente no primeiro tempo, para fazer mais do que 2 gols, né? A forma como o Estudiantes veio ao Maracanã acabou facilitando algo que é talvez uma das grandes virtudes desse Flamengo,
que é a capacidade de construir a partir dos zagueiros, atraindo o adversário para atacar as costas. O Estudiantes parecia um time disposto a tentar pressionar, mas fazia isso com pouca eficiência, de maneira descoordenada. E o Flamengo usou e abusou de atrai adversário, toca, passa, recebe na frente. Atrai adversário, toca, passa e recebe na frente. E o Flamengo fazia essas combinações com muita fluência pelo campo. Então, e isso começou a gerar espaços em todo o campo, né? A sensação é de que havia sempre um homem livre do Flamengo por onde fosse. O Ayrton Lucas um pouco mais participando da saída com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, o Varela muito presente no ataque, aliás, com um ótimo jogo. Por vezes ele e o Plata alternando. Tem até o campinho aqui, a gente pode mostrar. Quando o Flamengo se colocava para atacar, quase sempre tinha o Ayrton um pouco mais aqui por trás, o Varela fazendo a ultrapassagem, às vezes invertendo corredor com o Plata, a Arrascaeta muito próximo e muitos... Varela muito bem no jogo. Muito bem no jogo. Ofensivamente participou demais e com muita correção. Isso. Não só pelo gol, mas em algumas oportunidades conseguiu chegar na linha de fundo, fazer um passe com boa consciência, né? Também. E outro que teve uma partida muito boa tecnicamente no jogo, especialmente no primeiro tempo, que eu acho que vale destacar, foi o Pedro. Porque como a marcação dos Estudiantes tinha muito de encaixe e perseguir longe, ele tirava muito os zagueiros da zona deles defensiva, vindo atrás, voltando, permitindo que os jogadores infiltrassem no espaço. O Pedro fez muito bem esses movimentos no jogo hoje, foi muito bem no jogo, foi muito bem na partida. Eventualmente, quando o jogo se desenhava e a bola era invertida da direita para a esquerda, aí na parte final o Ayrton Lucas fazia ultrapassagem, mas em geral ficava mais tempo na base da jogada. Foi mais ou menos essa a estrutura do Flamengo, que funciona muito no primeiro tempo. E a partir daí, uma série de chances criadas e não concluídas. O segundo tempo começa com um cenário um pouco parecido. Embora o Estudiantes tenha começado a medir um pouco se valia a pena correr o risco de pressionar tanto, porque ele não estava conseguindo a retomada na frente, não estava dando desconforto ao Flamengo e ainda estava sofrendo muitos ataques, ele começa, em alguns momentos, a pressionar, em outros ele defende um pouco mais baixo. O Flamengo continua criando oportunidades, né? Tem lance com o Plata, tem lance com o Pedro. Em alguns momentos achei até que teve um certo capricho além da conta na hora de finalizar as jogadas. O jogo se apresentava muito para o Flamengo, né? Até que o Eduardo Domingues tenta mudar um pouco a cara do jogo e tenta fazer que o time ganhasse território no campo, né? Que fizesse o jogo ir para mais longe da área dele para tentar começar a propor algo diferente ao Flamengo. E aí tenta com bola longa, com uma disputa mais física, o Flamengo deixa de ganhar tanto em segundas bolas, o Flamengo tem menos acerto técnico, o Flamengo parece ter um pouco menos de perna no jogo para controlar como antes, e o jogo muda um pouquinho de cara. Não parecia estar em risco, mas depois da expulsão, de fato, o Estudiantes vai tentar o gol, aproveitando o momento que ele tinha no jogo. Até se a gente for perceber, Alex Mansur, amigos do Troca, o Rossi não tinha feito nenhuma defesa difícil no jogo, né? Não. Ele tinha tomado um chute a gol, no centro do gol, que ele se agacha, faz uma defesa muito tranquila. Se o Mansur tivesse no gol, teria pego aquela bola, né, Mansur? Não tenho essa certeza, mas... mas pegaria. Eu tenho confiança que sim. No mais, nenhum perigo, né, pro gol defendido pelo Rossi. Agora, só uma coisa que eu acho que eu tenho percebido que alguns amigos têm reclamado, né, especialmente os rubro-negros, sobre as substituições do Felipe hoje. Porque no entendimento de alguns torcedores, as substituições fizeram com que o Estudiantes viesse para cima do Flamengo. E aí te pergunto, Alex, por que o segundo tempo do Flamengo não foi mantido no mesmo nível do primeiro? Futebol a gente sabe que às vezes as coisas mudam dentro de campo, mas pelas mudanças, embora o Felipe tenha até demorado um pouco para mexer, né? Ele na primeira substituição só tira o Saul. Porque ele acusa algo, né? Ele acusa algo, até cair no chão e tal. E depois ele faz as substituições, colocando o Bruno Henrique, né, no lugar do Pedro, tira o Arrascaeta, coloca o Luiz Araújo. São as substituições, foi a postura do Flamengo ou o Estudiante que mudou do jeito de jogar? Por que o segundo tempo não conseguiu ser mantido no mesmo nível do primeiro? É muito difícil, eu acho, assim, você... Lógico, como termina o resultado, assim, às vezes a nossa interpretação, para analisar aquilo que aconteceu, as substituições, para mim, não era para interferir em nada, nem em termos estratégicos, nem em termos de qualidade de jogador entrando,
Era até para dar um gás, realmente não poderia ter dado. Só que às vezes os caras que entram de fora, ele também já pega um ambiente, parece que mais saciado ou mais cansado por alguma característica. Ele tá mais saciado, ele tá um pouco mais tranquilo. O jogo tá dominado porque o Flamengo dominou, não é porque o Estudiantes é tão ruim, né? O Flamengo se impôs. E as substituições da maneira que veio, ele veio num momento do jogo que às vezes realmente vai lá, você desperta todo mundo que está aí desse... Hoje realmente não aconteceu, porque o jogo ele estava super bem administrado nesse sentido. O Estudiantes tentando vir jogar, as substituições por características casavam muito bem porque o Flamengo queria, de poder roubar a bola e sair. Só que o Flamengo ele caiu de produção, né? Então quem já estava no campo e quem entrou... acabou num... Uma questão física, será? Não sei se física, ou pelo momento emocional, que às vezes você tá ali um pouco mais seguro, você se precaveu de alguma coisa e você desliga, acho que alguma parte da sua parte de energia, de buscar o jogo, você fica mais confortável. E porque o seu adversário às vezes não te oferece tanto, porque ele está dominado. Eu acho que é muito mais por isso, os jogadores, a atitude deles e o ambiente que estava ali acabou, eu acho que, propiciando mais essa questão do que falar assim, foi um erro do Felipe, aquilo que ele pôs. Eu não vejo isso porque dos jogadores têm uma alta qualidade, estão todos vivendo um ótimo momento e poderia ter acontecido puxados com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, o Alan, que entrou ali no meio de campo também com saúde, então não tem essa explicação somente por quem entrou, como se fosse a culpa do Felipe. É porque o que chama a atenção, né, especialmente do torcedor, que ou foi arquibancada ou estava assistindo o jogo pela televisão, Mansur, é da mudança tão drástica de um tempo para o outro, né, em termos de desempenho. Um primeiro tempo avassalador e um segundo uma rotação muito mais baixa. Eu acharia uma mudança drástica se o Flamengo voltasse por segundo tempo para ser dominado pelo Estudiantes. Isso não aconteceu. Não. O Flamengo seguiu criando chances. Se você pegar o primeiro tempo... Permitiu mais, acho que é um bom termo. Não pega você teve um primeiro tempo de um domínio avassalador, com uma criação de chances em volume industrial, e um segundo tempo em que o Flamengo teve chances para ampliar, continuou com a sensação de que ou ele faria um gol ou o jogo terminaria 2-0, e aí o jogo termina 2-1 após a expulsão. Eu não acho que seja uma mudança gritante de jogo. É que o jogo, seja pelo seu cansaço, seja por você também começar a ter alguns, como o jogo não termina nesses 90 minutos, você ter algum cuidado a mais com o seu placar. Acho que o Flamengo teve muito erro técnico quando tinha espaço para o contra-ataque e ele se desenhou muitas vezes. Porque o Estudiantes volta para o segundo tempo com uma mudança de sistema também, né? No intervalo tem a entrada do Benedetti no lugar do Piovio. E aí o Estudiantes passa a ter uma linha de 5. Não significa que ele defendeu melhor a área. O que ele queria era tentar ter um pouquinho de saída com os dois homens pelo lado, sem se desguarnecer tanto atrás, para tentar, eventualmente, ter alguma estocada. Isso não mudou o fato de o Flamengo encontrar espaços. E conforme o tempo foi passando, o Estudiantes vai se expondo um pouco mais ao contra-ataque, que era um espaço que o Flamengo não tinha no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Flamengo criava o espaço através de atrair o adversário e jogar as costas. E isso gerou chances que o Flamengo não aproveitou por erro técnico, por precipitação em alguns passes. E tirou o pé do acelerador até na questão de pressionar a bola. Também. Porque está mais confortável, às vezes o que acontece no campo é isso. Aí você fica mais permissivo. E também você perde o seu grande... Quando, para mim, por uma questão física, sai o Saúl, entra o Alan, o Flamengo perde talvez o seu grande controlador de jogo no meio, né, na ausência do Jorginho. E é importante para o Flamengo que ele esteja na Argentina, pelas circunstâncias em que o jogo vai se dar. Eu acho que é fundamental ter um jogador com essa experiência e com essa capacidade de baixar o ritmo do jogo quando necessário, desde que, evidentemente, o Flamengo não seja surpreendido por um gol muito cedo, que isso pode ser o que de pior pode acontecer para o Flamengo lá, é perder a vantagem que ele tem muito cedo, tentar expor os Estudiantes à necessidade de buscar o placar e sair de uma zona de conforto dele. Mas quando a saída também do Saúl e a entrada do Alan, que é um jogador que se esforça, mas que tem menos essa capacidade de controle em relação ao Saúl, também tira um pouco de precisão do Flamengo nessa manutenção da bola. Isso vai gerando alguns erros técnicos, perda da bola, e o Estudiantes até foi tendo um pouquinho mais em relação ao primeiro tempo, um pouquinho mais de tempo com bola para ele respirar. Você acha que tem a ver com as substituições? Do Felipe? A queda,
Não, eu acho que ele trocou. Porque aqui, eu tava dando uma olhada na hashtag troca de passes, meu senhor, e tem muita gente, vocês não vão falar das substituições, então vamos falar. Luiz. Ele tirou os jogadores que são estrelas. Eu acho que ele reagiu ao jogo, não. Jogadores que não têm decidido. A primeira mudança, eu acho que o Saúl tá no momento físico do jogo e dessa sequência. Pelo momento que ele vem de carreira e da temporada, né? Ele vinha de uma interrupção de temporada europeia. Ele não jogou o Mundial de Clubes pelo Atlético. Se eu não estou errado, ele não chegou a entrar. Aí ele estava no momento que fisicamente ele precisava sair. A mudança Pedro e Arrascaeta por Luiz Araújo e BH... Para mostrar no campeonato como vamos mostrar. Né, vamos botar assim... Já estava na queda de produção do Flamengo. Aqui a primeira saída, que foi o Saúl para a entrada do Alan. O Alan faz mais o primeiro, o De La Cruz um pouquinho mais à frente. Quando entra o Luiz Araújo, sai Pedro, Arrascaeta. Entra Luiz Araújo, Bruno Henrique. A ideia era, aparentemente, o Bruno Henrique fazer a função do centroavante, o Plata ser o outro homem por dentro, com o Luiz Araújo partindo do lado direito. O que ele tenta? O Luiz Araújo renova fôlego para o trabalho pelo lado, o Samuel Lino pelo outro, e ele vai ter dois jogadores de muito ataque a espaço, no momento em que, em tese, se queria tentar diminuir a vantagem, o Estudiantes podia ceder um pouco mais de espaço. Então ele reage ao que era o jogo para mim. Isso eram 26 minutos do segundo tempo. Então, para essa reta final, eu acho que fazia sentido, diante do desgaste físico de Pedro e Arrascaeta, do tipo de bola que chegava ao ataque naquele momento, que pedia ataque um pouco mais às costas, eu acho que fazia sentido a substituição do Felipe. E a última mudança, você tem a expulsão do Plata, né? E aí muda a característica realmente, né? Ele coloca o Danilo para ser um terceiro aqui. Ele tira tira o Samuel Lino, perfeito, e monta o Flamengo numa linha de 5 atrás, com Alan, De La Cruz, Luiz Araújo e o Bruno Henrique à frente. O único eventual risco que ele poderia correr seria esvaziar um pouquinho a frente da área, porque por que ele coloca o Danilo também? Porque tinha mais um homem alto para disputar a bola na área com as mexidas dos Estudiantes. Ele sabia que ia vir muito cruzamento, porque o Estudiantes não é exatamente criativo no jogo por baixo. Ele coloca mais um defensor experiente para essa disputa das bolas pelo alto. Ele pode ter esvaziado um pouquinho essa zona aqui da frente da área, de onde vem o cruzamento. Mas você está com 10, se o futebol naturalmente já é um cobertor curto, você está exposto a determinados tipos de risco. Não significa que o ala do lado em que sai o cruzamento não possa sair, que o jogador possa fechar o espaço. Aconteceu a disputa de bola, ela acaba sobrando para o jogador do Estudiantes e sai o gol. E não é normalizar uma queda de produção como, pode acontecer. Lógico, o Flamengo ele piorou. E isso deu um pouco mais de margem, né? Eu marquei pior, essa questão de montar a linha de 5 com os 3 na frente, se poderia ter os 4, isso de toda maneira mudou o jogo. E aí depois chegou nesse momento, mesmo que depois que ele faz a mudança do Bruno Henrique com o Luiz Araújo, antes até da expulsão, beleza, eu estou esperando aquele jogo que o Estudiantes estava até fornecendo para o Flamengo, só que o Flamengo roubou menos bola e as decisões, quando ele roubou bola, ele também tomou más decisões, né? Por quê? Porque ele já estava no momento do jogo que ele tinha tirado um pouco o pé. Então já estava tomando más decisões, vamos dizer, né? E aí permitiu realmente esse risco de uma bola aérea. Bola aérea, cara, contra gringo, eles vão, eles brigam, eles estão em todas e é o risco que, infelizmente, você acabou correndo. Com a entrega dos Estudiantes, terminaria 2-0. Mas a expulsão soma a entrega e tudo mais e talvez um cansaço do Flamengo, ou geração do espaço, porque depois do gol, ainda, a bola ficou na área do Flamengo. Pois é. Então, poderia ter sido até mais emocionante. Eu não acho que... Eu só acho o seguinte, o confronto poderia estar terminado e agora ele não está terminado. Tem que respeitar um segundo jogo. Mas o Flamengo é muito favorito. Eu acho que o Flamengo é super, ultra, mega blaster favorito no jogo de volta. Também inclusive acho. Contra o Estudiantes. Muito. Já era antes a de cara do primeiro tempo era pra gente estar falando aqui de... Que estava resolvido. Eu já estava preparando a minha abertura aqui, inclusive. Falei assim, vamos começar falando, o Flamengo está classificado. Foi o que você disse na redação. Não é? O Flamengo está classificado. Acabou a brincadeira. Acabou. Mas, claro, por respeito a uma diferença, futebol, jogo de volta e tal, na Argentina, a gente vai respeitar, não vai cravar.
Mas para mim, repito, o Flamengo continua sendo super, ultra, blaster, mega, duper favorito contra o Estudiantes. Acabou. E eu acho que vai estar na semifinal o Flamengo. O Estudiantes vai precisar fazer muita coisa dar certo para os Estudiantes e muita coisa dar errado para o Flamengo não passar para a próxima fase. A gente vai ver os jogadores. Só o seguinte, a gente está no YouTube, né? Linha de Passe está no YouTube, você acessa lá e tem uma enquete aqui perguntando se o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem neste jogo, né? Eu também já votei. Vou lá votar também. Para mim não tem discussão também. Acho que aqui vai ser unânime. Nossa, a gente... por isso não tem discussão, tem análise. A gente vai falar do lance, evidentemente, vai tentar ainda tentar entrar na cabeça do árbitro para tentar entender o que ele viu ali, o que ele interpretou daquele lance, porque realmente é uma coisa, assim, para mim, absurda. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo aí na saída do gramado e a gente volta para a discussão aqui. Daqui a pouco tem Calçade também. Como vocês saem do campo depois de abrir 2-0 com 10 minutos, pressionar bastante e muita reclamação da arbitragem também? Vocês pareciam bem inconformados assim, com a atuação do árbitro. Pô, acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Acho que os erros que foi cometido hoje prejudicou a gente imensamente. Agora a gente vai lá para a Argentina com placar que eles conseguiram um gol na nossa casa, mas que esse gol que eles fizeram aqui hoje vai muito na consequência do que a arbitragem fez no jogo. Expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelo que não são amarelos e pro time do Estudiantes nada. Esse que é o incrível, para nós tudo hoje, amarelo, falta revertida e aqui pro Estudiantes nada. Então a gente vai sair daqui muito prejudicado e agora é trabalhar, descansar, que agora tem brasileiro e focar no próximo jogo. Pedro, como o Flamengo sai aqui com esse sentimento que um primeiro tempo muito bom, abriu 2-0, um segundo tempo até mais nervoso, teve a questão da arbitragem, o Lino estava falando aqui, reclamando bastante, que sentimento sai também para o jogo de volta na Argentina? Claro que a gente não queria levar gol dentro de casa, fizemos um grande jogo nos 90 minutos, mas não tem que reclamar, não tem que baixar a cabeça, pelo contrário, foi uma vitória importante, agora é ir lá para a Argentina também buscar a vitória e conseguir essa classificação que é o que a gente quer e continuar fazendo esse jogo que a gente vem fazendo com intensidade, buscando gol, buscando jogar bem e, como eu falei, focar no brasileiro e depois pensar neles. Valeu, obrigado. Varela, um golaço que você fez ali, marcou. O Flamengo abriu 2-0 com 10 minutos, parecia que ia ser uma daquelas noites espetaculares. É uma vitória, é uma vantagem, mas pelo segundo tempo, o gol sofrido, a expulsão do Plata, parecia a irritação de vocês com a maneira que o árbitro conduziu o jogo. Como é que você espera o jogo de volta? Primeiro, parabenizar aí a nosso time, fez um grande jogo. Primeiro tempo, tivemos a chance de ampliar aí o marcador, mas não conseguimos. Segundo tempo aí eles recuaram um pouco, acho que começaram com linha de 5, aí se dificultou um pouco, mas o árbitro acho que tem um pouco que ver aí no último gol, porque o jogo estava controlado, ele deu muitos cartões amarelos para a gente e nada para eles, ele começou a empujar o time deles e infelizmente tomamos o gol. Mas é isso, Libertadores às vezes acontece isso, mas nosso time está preparado como ir para lá e ganhar. Obrigado. Muito bem, vamos com Paulo Calçade, direto do Maracanã. Olha, o nosso chat aqui no YouTube está bombando, o pessoal indignado com a arbitragem, indignado. Realmente a gente já falou aqui, né, que a gente viu, que a gente acompanhou, me parece meio absurda mesmo a expulsão. Nação, tá aí a imprensa então. Na minha opinião, o Flamengo totalmente prejudicado aí pela arbitragem, principalmente nesse momento final da partida. Vários lances onde o juiz deu cartão amarelo pro Flamengo. Eu acho que foi uma das partidas que o Flamengo mais tomou cartão por lance desnecessário. Por exemplo, o Bruno Henrique entrou no segundo tempo, tava com a faixa de capitão e foi falar com o juiz, foi reclamar e já tomou cartão amarelo. O juiz, cara, tava demais, o negócio tava feio pro Flamengo, feio. Eu acho que o Flamengo foi sim prejudicado pela arbitragem, uma arbitragem tendenciosa nessa partida, lances desnecessários dando falta contra o Flamengo. Quer dizer, para mim, na minha opinião, o Flamengo foi prejudicado e vamos ver o que vai acontecer agora na próxima partida, que vai ser na Argentina. O Flamengo precisa pressionar a arbitragem, a Conmebol, porque isso não pode acontecer lá. Isso não pode acontecer lá.
Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreva e assim que a gente tiver mais notícias do Mengão, vamos trazendo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo.